dos assírios cada vez inclui muitos clãs. Mas apenas um deles pertence ao estado mais alto. Ele olhou para a frente e acrescentou que o clã Vritra faz parte da raça Basilisk. Eles continuaram caminhando. Ainda é difícil imaginar que os outros clãs estavam tentando matar, ele pensou. O acordo foi o primeiro e único solução para o problema paz e tudo isso. Enquanto o homem respondeu que a Grona tinha sido um perigo para eles desde o início. Então eles realmente não contavam com este acordo. Eles não tinham informações sobre seus experimentos ou as surpresas que ele preparou para eles. Ele também olhou para cima e acrescentou que eles tomaram uma decisão unânime. Para apenas se livrar dele, um túnel era visível à frente. O menino desceu das rochas e disse que ainda estava chocado por como Sylvia se envolveu em tudo isso. E não entendeu como ela acabou aqui. Naquele momento ele pisou em um galho. Eles estavam se aproximando da entrada. O homem disse que esta informação era conhecida apenas por um pequeno círculo de membros do clã. O menino ficou surpreso. O homem continuou a dizer que naquela época Sylvia, junto com uma divisão de elite, estava viajando na tentativa de encontrar uma maneira de derrotar Arona. Arthur perguntou como eles haviam conquistado. Eles mencionaram que ninguém sabia o que esperar dele. Ele era perigoso. Não é essencialmente uma missão suicida. Empurrando de lado os galhos, Londe respondeu que o Senhor não permitiu que ela o fizesse. Eles entraram na caverna e ele explicou que ela havia penetrado na divisão secreta e se revelou só quando era tarde demais para voltar. Eles se aproximaram da cachoeira. Ele não poderia dizer exatamente como ela foi capturada e por que. Depois de escapar, ela se escondeu até deles. O menino abaixou a cabeça e lembrou de Sylvia. O mais velho, então ele entendeu sua cabeça e perguntou: o que aconteceu com aqueles que saíram? O loiro cerrou o punho e respondeu algo que o líder não esperava. Ele se virou e respondeu o que estava esperando. Não só com o retorno do exército basilisco. Com ele havia também uma raça de menores, possuindo semelhante às habilidades mágicas naturais do Azura. O menino ficou chocado. Klaus foi batizado com a raça de menores. Ele ficou surpreso e perguntou novamente. E ele explicou que o sangue deles estava misturado. Eles foram experimentados em. Eles tinham uma enorme superioridade numérica. Ele abaixou a cabeça e acrescentou que todos que. Depois do qual ele apareceu perante os lordes pessoalmente. Contou sobre a morte de Lady Sylvia naquela batalha. O homem ficou surpreso, o outro ficou na frente dele. Cerrou os dentes e disse que, apesar de todas as possíveis consequências, estava pronto para começar uma guerra, mas outros clãs decidiram concluir um acordo. O homem gritou: o acordo proibiu agir diretamente por causa de possíveis danos a este mundo. Se eles vão para a guerra contra Wiccan, 7 vezes o rosto do cara mudou. Ele explicou que eles queriam mudar responsabilidade perante outros Basilisk. Eles entraram na caverna, mas acontece que uma corrida inteira, pelos pecados de vários de seus representantes, está errado. Apenas conduzir tais experimentos é terrível.
Eles caminharam para a frente. O menino pensou que os outros clãs provavelmente faria o mesmo, cruzando para criar soldados poderosos. Mas provavelmente, seu orgulho e princípios morais os impedem. Se você realmente passou tanto tempo lá, então o número de retro é significativamente mais velho. E isso perturba o equilíbrio de poder entre o semblante. O menino ficou surpreso. Ele levantou a cabeça e perguntou se isso significava que os 6 artefatos antigos, dado ao povo dos continentes. O homem virou e explicou que eles foram dados ao povo para equilibrar as probabilidades no campo de batalha. Arthur abaixou a cabeça para. Isso é o que ele se tornou na guerra. Do lado dos assírios, o loiro levantou os ombros e disse que seria mais fácil para todos eles se ele olhasse para isso como uma tentativa de proteger sua família e amigos. Eles chegaram ao fim da caverna. O homem se virou e disse que já estava pensando sobre como ele contaria a seus pais sobre isso. O menino e o neto com suas cabeças, abrigo noturno. Mamãe entregou os pratos ao ancião e agradeceu. A irmãzinha se virou e olhou surpresa na direção de onde o menino disse que cheirava delicioso. Ele veio e perguntou se havia o suficiente para ele. Todos se viraram de surpresa. Os pratos caíram no chão. Os pais e a irmã correram para ele. Todos eles se abraçaram. Todos ficaram muito felizes em se ver. Eles riram. O menino perguntou por que apenas o dragão foi questionado sobre sua saúde, mas não ele. A irmã respondeu que ele sempre volta vivo. Qualquer maneira, então de repente, todos sentiram os antigos. Eles se viraram. Um homem loiro saiu para eles. O menino o apresentou e pediu-lhe para enfraquecer sua aura. Ele se virou para seus pais. Levantou a mão e disse que isso era cativante. Seu salvador e futuro professor. O homem olhou para eles. O mais velho curvou-se e cumprimentou-o. Os pais coçaram a cabeça. A mãe notou que ele deve ser poderoso. Agradecê-lo por salvar a vida de seu filho. Ele pegou o menino pelos ombros e perguntou se ele realmente seria seu professor e o que ele lhe ensinaria. O menino ficou envergonhado naquele momento. A mãe disse que não importava. Ela pegou o filho pela cabeça, olhou para ele com amor e disse que tinha acabado de voltar de uma longa jornada. Porque ele não se lava e janta primeiro? Todos eles se sentaram perto do fogo e riram. O homem loiro tossiu. O jovem prestou atenção nele e acenou com a cabeça para ele. Abaixe o prato. Levantou-se e perguntou se ele poderia falar com seus pais sozinho. O mais velho assentiu que todos entraram na casa juntos. No fundo, a irmãzinha estava brincando com o dragão. Yusha e seus pais entraram na casa. O pai perguntou se seu professor não deveria entrar. O menino assentiu negativamente. A mãe colocou a mão na mão dele. Olhou para ele e disse que estava fazendo com que se preocupassem novamente. O menino abaixou os olhos e disse que sabia que eles tinham passado por muita coisa por causa dele, mas ele teve que fazer outra coisa. Ele contaria tudo a eles. Mas antes de começar, havia algo que ele queria dizer a eles. Por muito tempo e persistentemente. O menino exalou. Os pais olharam para ele. Ele começou a dizer que desde que ele veio a este mundo,
A mãe se aproximou dele e perguntou novamente. Ela olhou para o filho e perguntou: o que ele quis dizer veio a este mundo? Que é desde o nascimento. O menino olhou para ela. Respondeu que parecia tão. Mas não exatamente. Ela não entendeu. Ele olhou para baixo novamente e pediu a ela para acreditar nele. Ele se lembra do momento de seu nascimento. Melhor do que ninguém, ele pegou as mãos de sua mãe. Ele pegou o seu próprio, levantou a cabeça e disse que naquele momento ele foi transferido, renascido. Algo aconteceu, por causa do qual ele foi puxado para fora de seu mundo e transferido para este. O pai levantou a mão e disse para esperar um minuto. Ele teria que retroceder um pouco. A mão da mãe caiu no banco. Ela se ajoelhou na frente dele e perguntou do que ele estava falando. Que outro mundo? Ele estava bem. Ela olhou para ele assustada e perguntou que tipo de conversa era essa. Aquele professor o colocou nisso. O menino pegou as mãos da mãe e respondeu que não. Seu professor não sabe disso. Na verdade, ninguém, exceto eles, sabe sobre isso. Ele abaixou as mãos e disse que ele mesmo não sabe a melhor forma de descrever esse fenômeno. Depois de muito pensar, o melhor que ele poderia chegar era algo como reencarnação. Pai cruzou os braços. Mamãe continuou a perguntar com medo o que aconteceu com ele enquanto ele estava lá. Eles o tentaram, ela tentaria curá-lo. O homem desviou o olhar e pediu para deixar seu filho terminar. A mulher se virou para ele depois disso. Arthur tentou descrever de memória o mundo. Ele veio de seu papel nele, bem como seus relacionamentos com outras pessoas, tentando não perder os detalhes. Ele olhou para seus pais, para mostrar a eles que isso não era ficção. Eles abaixaram a cabeça e o ouviram. Enquanto ele falava, os pais, na maior parte, ficaram em silêncio. Pai levantava a mão, às vezes ele fazia perguntas, mas seu rosto não expressava nenhuma emoção. Mãe, pelo contrário, estava muito chocado. Seu rosto ficou pálido e suas mãos, enquanto ele falava, tremeu cada vez mais. Ela silenciosamente olhou para o chão. Ele não podia dizer exatamente quanto tempo se passou, mas parecia que ele estava falando por várias horas. Direto, até que seu pai o chamou de rei. Ele colocou a mão no rosto e disse: assim como habilidades de combate e talento e magia. O jovem olhou para ele, o interrompeu e respondeu que este é o sistema de seu mundo passado. Com exceção de alguns recursos, funciona da mesma maneira que mana neste. E sobre habilidades de combate. Eles entenderam a essência. Mãe começou a chorar e rir. Ela levantou as mãos e gritou que isso é tudo uma piada ao filho. Ela empurrou o pai e acrescentou que ele quase conseguiu convencê-los. Perguntando ao marido, então ela agarrou a mão dele novamente e perguntou se era uma piada. Pediu a ele para apenas dizer a ela que era apenas uma piada cruel. Ela chorou e disse que isso não poderia ser. A mente do falecido rei se mudou para ela, criança recém-nascida. O cara olhou para ela e ele abaixou a cabeça. Assentiu e acrescentou que ele não sabia os detalhes do que tinha acontecido. Mas ele não estava brincando. Ela se inclinou para trás bruscamente. Ela se lembrou de sua infância. Como ele se olhou no espelho. Como
como eles se abraçaram, como conheceram da academia, como ela cuidou dele no hospital. Ela agarrou o cabelo com todas as suas forças e começou a gritar não. Não, não! Seu rosto transmitia todo o horror. A mulher continuou gritando que isso simplesmente não poderia ser. Ela agarrou o marido e perguntou se ele acreditava. Seu filho estava definitivamente doente. Algo deve ter acontecido com ele enquanto ele estava fora. Algo definitivamente aconteceu. O jovem suspirou e cerrou os punhos. Ele se levantou e saiu naquele momento. Sylvia estava dormindo lá fora. Ele saiu para sua irmã. Eles estavam sentados perto do fogo. A porta rangeu, o pai saiu e pediu à filha para sentar com a mãe. Ela se levantou, entregou o dragão ao irmão e correu. Eles estavam falando engraçado, então ela congelou. Voltou para o irmão e o abraçou com força. Eles ficaram lá abraçando, o menino a abraçou de volta e disse que parecia que ela o estava confortando agora. A garota o olhou nos olhos e disse que não poderia fazê-lo ficar. Desde que ele teve que sair novamente, apenas deixe-o voltar como sempre. Ela e seu pai estavam andando por uma caverna. O pai disse que sua mãe tinha adormecido. O menino perguntou se ela ficaria bem. O homem desviou o olhar e disse que ela estava, digamos, profundamente chocado. O menino continuou andando silenciosamente. Ele se virou e perguntou se eles acreditavam nele. Ao qual ele ouviu a resposta, que ele não tinha razão para mentir para eles. O pai levantou a cabeça e acrescentou: além disso, agora muitas coisas estão se encaixando, despertando habilidades de combate brilhantes e mágicas. Tudo faz sentido. O menino se aproximou do pai e perguntou se ele estava bem. Ele deu um passo para trás, bateu no peito e gritou que claro que não. Esta notícia não foi tão fácil de digerir. Ele nem sabia que nome chamá-lo. Estendendo os braços para os lados, o homem acrescentou que toda a sua vida familiar era apenas um show. Ele se comportou a maneira como ele pensou que seu filho desejado se comportaria. Em seu lugar, ele agarrou sua cabeça. Como ele ordenaria tratá-lo agora? Uma vez que ele era tecnicamente mais velho que ele, mas ao mesmo tempo ele era seu filho, que tem 13 anos, e sua mãe. O homem se inclinou em sua direção com raiva e gritou. Ela cuidou dele quando bebê. Cercou o homem de meia idade com cuidado. Considerando seu filho, o pai socou a parede. Sangue fluiu de seu punho. E ele perguntou se ele era realmente filho deles, ou ele assumiu o corpo de seu filho recém-nascido durante sua reencarnação, ou o que aconteceu com ele. Eles estavam em uma caverna. O homem colocou a mão na testa. Ele não quis dizer isso, ele começou a se desculpar. Ele estava em completa confusão agora. O menino disse que estava certo. Queria chamá-lo de pai, mas depois o chamou pelo nome. Ele olhou para baixo e disse como ele disse. Ele não sabe como o fenômeno funciona. Talvez ele realmente tenha substituído aquele que poderia ter sido seu filho, mas ele simplesmente não sabe que se afastou. E adicionado que ele não ia sair da cama deles. Mas agora ele duvida se fez a coisa certa. Ele queria contar a ele sobre isso por um longo tempo, mas ele não conseguiu reunir coragem.
Ele levantou a cabeça e disse que decidiu contar a eles antes de sair. O homem olhou para ele e perguntou se ele estava saindo. O cara sorriu e acrescentou que, dadas as circunstâncias, seria melhor para todos eles viverem separados por um tempo embora. Ele levantou as mãos e perguntou se ele estava saindo por muito tempo. E ele respondeu que por pelo menos alguns anos. O pai abaixou a cabeça e perguntou por que por tanto tempo. O jovem suspirou, ele passou. O pai estava tremendo e ele decidiu adicionar que ele não tinha lembranças de seus parentes, de sua vida passada. Ele nasceu em um mundo onde ninguém o amava de verdade. Graças a isso ele se tornou um lutador incomparável. Mas uma pessoa nojenta lembrando sua infância. Ele acrescentou que neste mundo, dele e de sua mãe e depois de sua irmã, ele aprendeu o que ele não sabia antes. Ele se lembrou de sua irmãzinha e acrescentou: embora talvez ele não seja o lutador mais forte ou Mac no mundo, ele lembrou como ela cresceu. Mas certamente muito melhor como pessoa. Ele se lembrou de si mesmo e de suas emoções. Ele olhou para frente e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se desculpou pela dor causada e agradeceu. Eles fizeram dele uma boa pessoa. O homem chorou, o menino também chorou. E agradeceu por todo o amor dado a ele. Como seu filho, ele deixou. Deixando seu pai sozinho, ele se aproximou do fogo. A loira se levantou e disse que iria ver que ele tinha terminado seu negócio. Sugeriu avançar o ancião. Perguntou se ele não fosse se despedir de seus pais. O cara pegou a raposa nos braços e disse que não havia necessidade disso. Ele já tinha resolvido todos os negócios. Ele se curvou diante da mulher, agradeceu e entregou-os a ela. A mulher o agarrou, ela o virou e disse que sua expressão era assustadora. Não combinava com um menino de bom coração. Ela também seria capaz de entender a gravidade da batalha, esperando por ele no futuro. Ouvi lá enquanto ela concordava que ele não deve retornar aos seus velhos hábitos. Ele sabia que quanto mais fundo ele caía neste buraco, mais difícil seria sair disso. Então ela o virou e disse a ele para pisar. Ela cuidaria de tudo. A loira começou a criar um portal no chão. Sangue estava pingando de apenas um dedo, mas caiu em algum artefato estranho. E de repente tudo ao redor brilhou. A sala estava envolta em luz. O menino se aproximou e perguntou ao homem o que havia de errado com sua expressão. O homem se virou e disse que, olhando para ele, lembrou-o do Panteão Azura. Em Fiadus, eles eram guerreiros gloriosos que aprenderam a suprimir suas emoções para lutar com a maior dedicação. Uma habilidade muito útil de fato. O menino se virou e o homem continuou. Ele tinha certeza de que tinha terminado todos os seus negócios aqui, uma vez que eles estavam em Fiatus. O que ele precisa é de atenção total. O menino olhou para a frente e disse que estava pronto. Eles entraram no portal e caminhou pela caverna. Ele pensou em como parte dele gostaria de ter dito ao filho que tudo estava bem, que ele ainda era família. Ele pensou em como, no entanto, uma parte maior dele, aquele que ele odiava,
Gostaria de nunca ter dito isso a eles. O homem parou. Ele viu um incêndio à frente. Ele agarrou o rosto e pensou em como ele sabia, desde que ele era criança, que essa criança era especial. Olhando fixamente, ele notou mentalmente que talvez esse fato tenha ferido seu orgulho. Foi por isso que ele teve tanta dificuldade em aceitar. Ele pensou que era seu orgulho egoísta, em ter apenas possivelmente criado um gênio, que nascia uma vez em um século. Wenin sentou-se na frente do fogo. Wei pensou que seu filho estava agindo de forma estranha. Desde que ele era criança, ele era incrivelmente habilidoso com uma espada e tinha talento para magia. Ele caminhou para a frente enquanto se sentava em um toco. A velha disse a ele que Arthur havia saído. Seus olhos se arregalaram quando ele a ouviu dizer que ela temia o dia em que ele contaria a seus pais. O homem se virou bruscamente e perguntou se ela sabia de tudo. O ancião disse que tinha visto muito. Mas esse menino estava fazendo sua velha cabeça rachar nas costuras, tentando entender o que estava reservado para ele. Os dois olharam para o fogo. E Wei murmurou que ele dificilmente poderia ser considerado um menino. Renia respondeu isso a ela. Ele ainda era uma criança. Assim como seu pai ainda era uma criança. Ela olhou para cima e disse que ela sempre achou divertido que as pessoas tinham tais superstições. Sobre inteligência adulta, o homem parecia triste. Ouvindo as palavras que quanto mais velha uma pessoa era, o mais sábio a que ela deve ser. E o mais sábio a que ela estava. Quanto mais lógicas suas declarações devem ser. A mulher sorriu docemente, dizendo que combinando esses dois julgamentos, eles receberiam o que idosos deveriam dar a bruxas frias e calculistas. Ela perguntou se ele não concordava. Ela largou o casulo branco. O Inei enrolou os lábios e perguntou ao interlocutor se ele a visse como uma megera fria e calculista. Wei respondeu que não. Mas ele ainda não entendeu. O que Arthur teve a ver com isso? O mais velho sorriu e perguntou se ele gostaria que seu filho não tivesse lhe contado isso. Ela perguntou se ele estaria melhor, sem saber quem realmente era esse garoto. A mulher cutucou o homem no peito e disse que tinha certeza. Ele estava se perguntando por que ele disse a todos eles em primeiro lugar. Ela adicionou que o coração era o maior inimigo da mente. Ainda sentado perto do fogo, ela brincou que, no entanto, para os homens o maior inimigo era outra coisa. Olhando para Wei, a velha disse que eles eram constantemente confrontados com coisas como eficiência, confiabilidade, utilidade, com algo que a mente dita a eles. Como a fumaça subiu do fogo, ela notou que isso poderia machucá-los ou mesmo matá-los, mas eles não podiam fazer nada sobre isso, e por causa disso, eles se tornaram menos significativos como indivíduos, mas mais significativo para o grupo. Renia balançou a cabeça quando Wei perguntou se isso significava que, quando Arthur contou tudo a eles, ele seguiu o chamado do coração ao invés da mente. Ela riu e perguntou como ela sabia o que ele estava pensando. Então, olhando para cima, a mulher disse que, no entanto, ela conhecia esse garoto desde que ele era um bebê neste mundo, e desde então, Arthur percorreu um longo caminho. Ela se esticou cansada observando que ele provavelmente deu um grande passo
para sair completamente da casca fria, em que ele encontrou um refúgio confortável e seguro. Entregando o casulo ao homem, o ancião pediu-lhe para segurá-lo para ela, enquanto ela preparava comida para sua esposa. Ela notou que a professora do menino disse que era um presente para a família Nguyen. Wei começou a desenrolá-lo, e então seus olhos se arregalaram. Dentro do lençol branco estava um ursinho de pelúcia. Elwin imediatamente correu até ele e começou a perguntar quem era, e se ela pudesse segurá-lo virando-se para ela. O homem começou a murmurar que ele não tinha certeza se isso era uma boa ideia. Os olhos da garota e da besta brilharam amarelos, olhando para eles com um sorriso nervoso. O homem de cabelos castanhos mentalmente observou que seu sonho de um poderoso Mena besta, em que ele poderia atacar o campo de batalha, se tornou realidade. Ele pensou que provavelmente seria melhor se sua filha tivesse a besta Mona para protegê-la, segurando o urso em suas mãos. A garota disse que iria chamá-lo de Bill. Seu pai perguntou novamente, olhando para o rosto do animal. Ellie disse que por causa dessas manchas pretas, parecia que estava constantemente com raiva. Ela abraçou-a, notou que sua mãe já estava acordada. Alice estava sentada no sofá. O homem a abraçou, depois do qual ele perguntou quanto tempo ela tinha dormido. Ele respondeu que apenas algumas horas. Ele encostou a cabeça dela no peito. E sua esposa perguntou onde Arthur estava, e se ele já tivesse saído. Wei respondeu afirmativamente. A morena apertou o tecido de sua camisa, perguntando se ela realmente era uma pessoa terrível. O homem respondeu que não era. Depois do qual ele perguntou de onde ela tirou esses pensamentos. Começando a chorar, a mulher disse que quando seu filho disse que estava doente, ela não queria levar suas palavras a sério. Seu marido começou a acariciar seu cabelo, dizendo que era normal. E ele não acreditava alguém que aceitaria facilmente o que ele disse a Arthur. Alice franziu os lábios olhando para as mãos dela. Ela disse que nesse caso, ela era apenas uma pessoa terrível, por duvidar que ele era filho deles. Wei ficou em silêncio com um olhar triste. Ele se perguntou como ele poderia dizer a ela que não era assim, quando ele mesmo também duvidou. Lembrando sua esposa e filho, ele notou mentalmente que ela suportou todas as dificuldades de 9 meses, gravidez, e depois passou pela agonia do parto. Pensando no passado, o homem pensou que ela o criou, alimentou-o, cuidou dele quando ele estava doente, e também lhe ensinou o básico deste mundo. E agora tudo o que ela sabia sobre seu filho acabou sendo uma mentira, rangendo os dentes com força. Ele mentalmente notou que ele deve permanecer forte e deve se tornar um suporte para sua esposa. Alice tocou sua mão e pediu perdão. Ele a abraçou, dizendo que ela não tinha nada pelo que se desculpar. E eles só precisavam de tempo para resolver seus sentimentos. Ele acrescentou que Arthur sabia disso muito bem. Então ele disse a ela antes de sair, enterrando o rosto no peito do marido. A mulher perguntou há quanto tempo ele estava fora. Wei respondeu que, de acordo com ele, por vários anos, continuando a chorar. A mulher perguntou como seu filho teria crescido se Arthur não tivesse assumido seu corpo. O olhar do homem escureceu, pressionando sua esposa mais perto.
Ele disse a ela para não pensar nessas coisas e não fazer perguntas detalhadas. A morena, com vazio nos olhos, perguntou se ele seria sociável e foi. Ou ele seria um pouco cauteloso e modesto, como ela. Olhando para sua esposa, Wei começou a chorar e pediu que ela parasse de dizer que Arthur era Arthur. Alice perguntou quem ele era e se ele era realmente filho deles. Lágrimas continuaram a fluir de seus olhos, enquanto ela perguntou ao marido por que ele, que desde o início da conversa, eles nunca falaram dele como seu filho. Wei congelou, ele puxou sua esposa para mais perto, pressionando sua testa contra a dela. Ele disse a ela que era difícil para ele, assim como ela, para chamar Arthur de filho. Mas ele esperava que isso mudasse no momento em que eles se encontraram novamente. A mulher cobriu o rosto com as mãos. Como ele disse a ela que nada mudaria. O fato de que todos eles eram família há 13 anos. Lembrando dele e de seu filho, o homem disse que eles riram. Lutou celebrado. Choramos juntos no passado. O menino olhou para sua mãe, pai e irmã com ternura. E o homem disse que sim. Não importava se eles eram parentes de sangue ou não. E não importava quem eles eram no passado. Mas eles eram sua família agora. Porque eles passaram por tanto. Lembrando seu reencontro na casa de hóspedes, o homem de cabelos castanhos perguntou se eles tinham tornar-se perto o suficiente durante este tempo. Segurando o queixo de sua esposa, ele pediu a ela para lembre-se de como Arthur se sacrificou para protegê-la no caminho para Zirus. Ele perguntou se o menino teria feito algo assim, se ele não estivesse preocupado com ela. Wei sorriu tristemente e disse a Alice que ela não era uma pessoa terrível. Eles só precisavam de tempo para aceitar tudo. A mulher assentiu, enxugando as lágrimas com o punho. Ela pediu ao marido para não olhar para ela, porque ela provavelmente parecia nojenta agora. Ele agarrou a mão dela e beijou sua testa, olhando para o marido com olhos amorosos. Ele disse que ela era linda. Suas testas tocaram. Os adultos se animaram quando Awen ligou em voz alta. Sua mãe dizendo que ela queria mostrar sua biografia. A morena se afastou e perguntou quem ele era. O homem respondeu que contaria a ela um pouco mais tarde. Alice tocou o queixo abraçando o marido. Eles riram. Uma luz brilhou entre as árvores rosa. Perto do grande portal estavam duas silhuetas. Eles eram Arthur e Cativante. Olhando para as altas montanhas, o menino notou que as terras das divindades eram simplesmente lindos. Eles avançaram sem se virar. A loira o cumprimentou no rosto de Afrodite. Os olhos do protagonista se arregalaram. Olhando para o grande castelo, o homem notou que eles estavam no castelo de rascunho. O homem de cabelos castanhos avançou, olhando para o reflexo dele. Os dois passaram por muitas árvores seguras. À frente estava um enorme palácio. O mago estava abraçando Seonvin, chegando mais perto dos enormes portões. Ele perguntou se deveria haver guardas ou observadores aqui. A loira disse que eles estavam sendo vigiados desde que pisaram na ponte. Arthur olhou para trás enquanto o homem o incitava, já que eles não deveriam dizer ao senhor para esperar. No topo do palácio havia uma enorme estátua de dragão.
Depois de um tempo, os dois entraram. O menino levantou a cabeça olhando para o teto colorido. Vendo o enorme corredor, ele mentalmente notou que agora sabia como era a casa de seu vinha. Segurando o pequeno